Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Obrigado mais uma vez, amigo, espectador, amiga, espectadora, por estarem conosco em mais um programa As Chaves do Paraíso, um programa que procura fazer esta ponte, este diálogo, não é, entre a religião islâmica e a nossa cultura ocidental, nosso país, o Brasil, não é, esse entrelaçamento, não é, de conceitos, de modos de ver o mundo e também de características da religião islâmica, que é a religião que mais cresce no mundo. Temos cerca de 2 bilhões de seres humanos seguindo a religião islâmica. É uma religião muito diversa, que abraça vários povos e que, claro, moldou a maneira de ver e de pensar de uma população, né, de bilhões de seres humanos no mundo inteiro, mas também foi influenciado por esses povos e, portanto, é uma religião que tem características muito locais, muito específicas, e a gente, no nosso programa, procura trazer a você informações sobre essa diversidade, não é? Sobre esse ponto de vista islâmico a respeito também dos vários aspectos da nossa vida cotidiana, política, social, econômica, geopolítica. Trouxemos mais uma vez ao programa o nosso querido orientador, o nosso Sheikh Mohammed Rida. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Um grande prazer tê-lo mais uma vez conosco. Prazer tudo é meu. Sempre aprendemos muito, não é, com o seu conhecimento. Obrigado. Né? Obrigado. E para nós é um prazer muito grande. Obrigado. Nós estamos nos aproximando de um dos períodos mais importantes para os muçulmanos, o mês de Dhul Hijjah, que é o mês da peregrinação, um mês em que os muçulmanos cumprem, não é, quando possível, aquele que é considerado um dos pilares, né, uma das tarefas espirituais mais importantes do muçulmano na sua vida, que é a peregrinação, o Hajj. Por isso exatamente o nome do mês Dhul Hijjah. E o Hajj, ele não é apenas uma viagem no espaço, uma viagem geográfica, um deslocamento para a cidade de Meca, não é, na região do Hijaz, atualmente Reino da Arábia Saudita. É também uma viagem espiritual, é uma viagem do muçulmano dentro de si mesmo, é um contato, não é, que o muçulmano faz com irmãos e irmãs do mundo inteiro. A peregrinação no Hajj é considerada a maior congregação religiosa de todo o planeta. Milhões de pessoas, milhões de seres humanos se encontram na cidade de Meca para cumprir as suas obrigações rituais num momento de congraçamento, de comunhão do rico e do pobre, do monarca e do súdito. Então ali não há diferenciação de classe social, de cor de pele. É um momento realmente muito bonito e muito importante. E gostaríamos então, Sheikh, por gentileza, que o senhor começasse falando exatamente sobre isso, né? Quais são as principais características desse período tão especial para os muçulmanos e muçulmanas? Sim. Se quiser resumir, eu posso falar que é um símbolo de união, né? Esse é um congresso universal, é uma migração de eu até o Criador, é um símbolo de igualdade, de irmandade, de unidade, né? Mesmo na diversidade. Então, quando a pessoa quer começar essa peregrinação à casa sagrada, que é chamada de Beitul Atiq. Beitul Atiq é casa liberta, porque é liberado de ídolos, né? Por isso se chama Beitul Atiq. Para quem está assistindo, os telespectadores, explicando certinho, porque às vezes eles não conseguem diferenciar entre Meca, Kaaba e agora mais um nome, Beitul Atiq, fica difícil. Kaaba é aquela casa quadrada que tem cortina preta, que nas fotos as pessoas vendo acham que é uma caixinha, né? Mas é grande, é uma mesquita. Uma edificação, é um prédio. Isso, é um prédio grande, né? Para quem viu a nossa mesquita, nossa bela mesquita, é no tamanho da nossa mesquita, né?
Então, grande. Mas como a mesquita em si é enorme e muitas vezes a pessoa tem que mostrar de longe, né? Em volta da Kaaba foi construída uma grande mesquita. Uma grande mesquita também, né? Que Masjid al-Haram se chama, a mesquita mesquita proibida na tradução literal, mas quer dizer que muitas coisas são proibidas dentro dessa mesquita. Quando fala mesquita al-Haram, quer dizer muitas coisas são proibidas dentro da mesquita que nas outras mesquitas são liberadas, né? São permitidas. Então, este lugar se chama Kaaba, e Kaaba é uma palavra árabe, significa cubo. A palavra cubo em português veio do árabe Kaaba. Veio de árabe Kaaba, né? Mas o nome verdadeiro deste lugar é Beitul Atiq, a casa liberta, né? Então, Kaaba a gente chama porque é cubo, queremos, né? E também tem este nome no Alcorão, nas fontes islâmicas, mas Beitul Atiq é outro nome que tem. Mas eu falo Beitul Atiq, quero que a pessoa saiba que a casa libertada simboliza que Deus deve ser o centro de gravidade de todas as nações e a renuncia aos ídolos modernos. Ídolos modernos são o quê? Poder, fama, né? Ganância, né? Que são ídolos modernos. Então, para orbitar apenas a verdadeira, absoluta. Então, esse é o significado de Beitul Atiq, que é mesmo Kaaba. A Masjid al-Haram é o nome da mesquita inteira, né? Aquela construção que eles construíram ao redor de Kaaba. E Meca é o nome da cidade, né? A cidade santa, Meca. Então, isso no primeiro. Agora, essa viagem que Allah subhanahu wa ta'ala nos chamou, essa viagem começou da época do profeta Abraão, né? É uma publicação, é um anúncio que ecoa... Uma convocação. É uma convocação que ecoa da época do profeta Abraão. O Islã é uma religião abraâmica. E até peregrinação, nós chamamos de peregrinação abraâmica, né? Pode ser interessante para telespectadores, porque muitas vezes as pessoas acham que o Islã é uma religião assim, separada, que não aceita outras religiões, que não concorda com os profetas, que não acredita em profetas. Infelizmente, vem da ignorância. Senão, o Islã acredita na continuação dos profetas, acredita que a profecia é uma linhagem, né, que começou com o profeta Adão e terminou com o profeta Muhammad. E lá no meio nós temos o profeta Jesus, profeta Moisés, profeta Abraão, profeta Noé e demais profetas que nós temos, né, como missionários que têm a missão de divulgar a religião, né, para as nações na época deles, né? Então, tínhamos profetas com a missão mais vasta e tínhamos profetas não só para uma vila, uma tribo, né? Assim. Tínhamos profetas também que tinham missão universal, mundial, com o profeta Abraão, com o profeta Noé, com o profeta Moisés, com o profeta Jesus e profeta Muhammad. Mas essa casa, este lugar existia antes do profeta Abraão. Sempre para os profetas foi um lugar importante, um lugar de unicidade de Deus, um centro religioso, sempre era. Claro, nas algumas épocas era só uma pedra, era só um símbolo, era só um sinal, mas depois de certo tempo virou uma construção. E quem reformou esta casa e deixou assim quadrada e deixou assim cubo foi o profeta Abraão, né?
que o Corão Sagrado fala que Deus ordenou ele para, vamos dizer, reformar ou reconstruir essa casa e deixar quadrada nessa forma que tem, junto com o filho dele, Ismael. Daí foi este anúncio na época do profeta Abraão: وَأَذِّنْ لِلنَّاسِ الْحَجِّ, chama o povo para fazer esta peregrinação, que nós praticamos durante a peregrinação os atos e práticas que o profeta Abraão e filho dele Ismael faziam, né? Por isso se chama Al-Hajj al-Ibrahimi, peregrinação abraâmica. Nós temos, por exemplo, Ihram, né? Claro, cada prática, cada ritual durante a peregrinação tem regras religiosas que nós chamamos de jurisprudência islâmica. Você fazer dessa forma é aceita, fazer da outra forma não é aceita, está com problema. Deus quer assim você fazer, porque a questão da religião é questão de aceitar Deus como dono do universo, da existência. E quando você aceite Ele como dono, então você tem que fazer o que Ele quer, né? Obediência é central. Daí agora, questionar por que assim e por que não assim, né? Se Ele quiser nos explicar, agradecemos. Se não explicar, né? Você tem que aceitar Deus com suas próprias crenças, seus próprios argumentos, mas quando aceitou Ele como dono da existência, daí questionar cada coisa não é um bom sinal, né? Tipo, quando nós trabalhamos num lugar, cada vez perguntar para o dono por que eu estou fazendo isso, por que não estou fazendo aquilo, acabamos sendo demitidos, né? Então, o dono que manda, eu quero que você comece aqui, não comece aqui. Só quero ver você obedece ou não. Não quero, não tem um motivo. Até que não tem um motivo, só quero ver você obedece ou vai ficando questionando, vai parando até que alguém explique para você. Por que é explicação? Você tem que fazer. Eu costumo dizer, Maulana, perdão interrompê-lo, que a nossa capacidade de entendimento, o nosso intelecto é muito limitado. Também, sim. E Allah subhanahu wa ta'ala é assim, a consciência do universo, Ele tem o conhecimento e a sabedoria de tudo. Sim. Então, quando Ele nos dá uma ordem, nós podemos não alcançar com a nossa inteligência limitada o porquê daquela ordem, mas existe um motivo. Porquê. E muitas vezes, nós seres humanos, às vezes séculos depois, com o avanço do conhecimento tecnológico, vamos entender o que aquela ordem do Alcorão realmente determinava. Sim. E também não precisa nós entendermos o porquê de todo. Não precisa. Falei, assim que você acredita, por exemplo, nas nossas relações familiares, você acredita no seu pai, né? Você aceita seu pai como uma pessoa que sabe mais que você, né? Tudo está sob controle dele. Então, quando ele fala que faz isso, faz aquilo, faz outro, muitas vezes você não pergunta por quê. Você vai e faz, né? Então, não precisa a gente saber. Daí, então nós seguimos as práticas da forma que a religião mandou. Essa é a jurisprudência. Mas as práticas religiões, especialmente islâmicas, eles têm um significado espiritual também, além de regras jurisprudenciais, nós temos regras morais, né? Nós temos a filosofia dessas práticas. Por exemplo, Ihram, retirar as roupas coloridas e colocar só 2 pedaços brancos para todos os peregrinos é obrigatório, de certos pontos ao redor de Kaaba, de Meca.
Quando você quer entrar, tem pontos chamados miqat. Os pontos que você, daquele ponto para frente, não pode entrar com roupas mundanas. E tem que entrar com aqueles 2 pedaços brancos, né? Então, quando você retira e coloca essas roupas coloridas simbolizam status social, riqueza e ego. E assim que você veste 2 pedaços de pano branco, né, você entra em um estado de igualdade absoluta. Que todo mundo, todos peregrinos, têm só esses 2 pedaços de pano branco. Não importa quem é, de onde é, de qual país é, qual passaporte tem, quanto que tem na conta bancária, a riqueza, fama, vale nada, raça, vale nada, cores, é a mesma coisa, todos são iguais, né? Então, o Ihram é um lembrete do nosso retorno final também. Além de que quando você retira as roupas e tudo que você tem que simbolizam os status sociais, né? Além disso, quando você coloca os panos brancos no corpo, você, na verdade, está fazendo o quê? Você está voltando, tá mostrando o nosso retorno final. Que no Islã, para aqueles que não sabem, quando nós falecemos, embalam o corpo num pano branco. Kafan se chama, né? Então a pessoa, quando vai para fazer Hajj, para fazer peregrinação, que é um símbolo de migrar de eu até o Criador, parece que está reconstruindo aquela viagem final, um retorno final, que faz de novo, volta para Deus. Mas quando volta para Deus, volta com kafan. Então, parecido, né? Então, ihram, de outro significado, é isso, né? Que a palavra ihram também é proibir. Quer dizer, quando você, ao vestir essa roupa, você está proibindo muitas coisas que antes você podia fazer, mas agora com essa roupa para frente você não pode fazer. Então é roupa de ihram, roupa de entrar no harim, no limite, na fronteira, né? Claro, não quer dizer que Deus mora nesta casa, não quer dizer que aqui é a região de Deus, não quer dizer. São só uns símbolos, porque nós somos materiais, nós não podemos fazer da outra forma. Nós somos materiais. Nós precisamos disso, Deus não precisa de nada. Isso, nós precisamos. Então, depois você tem outra prática que é tawaf, né? Que girar em torno de Kaaba, né? Então, quando você gira em torno de Kaaba, simboliza que Deus deve ser o centro de gravidade de todas as nossas ações, né? Então, quando você vê os vídeos e as fotos de Kaaba, as pessoas já viram, já sabem o que estou falando. As fotos que você vê tem círculos bem exatos, né? Bem feitos de ser humano ao redor de Kaaba. Parece até inteligência artificial, sim, mas não é daquele jeito. Mesmo. Mas é daquele jeito mesmo. Isso não é só na época de peregrinação, mas também na hora de orações acontece. Porque na hora de oração diária, também o ser humano, o muçulmano, onde seja, tem que virar a casa sagrada. Então, não é uma visão mais alta do mundo você quer imaginar, né? Na hora de oração,
você pega o centro do mundo, né? Você pode imaginar que todas as pessoas ao redor do mundo na hora de oração viram para a casa sagrada. E não são poucas pessoas, 2 bilhões, né? Então imagina aqueles que acreditam na energia e tal. Imagina a energia naquela hora, todo mundo virado à casa sagrada. A gente já teve a oportunidade de fazer oração, Maulena, em mesquitas no Oriente Médio, no Irã, né? Sim. Mesquitas com milhares de irmãos junto de nós. Sim. Eu posso dizer que já é uma experiência, não é, muito, muito importante nesse sentido. A gente sente realmente a energia espiritual. O que não será fazer oração na Kaaba, né? Sim. Daí, então, isso tudo é um símbolo de que você tem que colocar Deus centro de todas as suas ações, né? Então, sempre tem que colocar Deus na sua consideração, né? Então, Tawaf, na verdade, quer dizer isso. Tawaf, o significado, filosofia, quer dizer isso, né? Em primeiro, as pessoas de cores diferentes, de raças, de riquezas diferentes, de status sociais diferentes, as pessoas de lugares diversos do mundo estão girando ao redor de Kaaba. Isso quer dizer que Deus tem que ser centro das nossas nações, também das nossas ações. E das nossas nações também. Das nossas nações e ações, né? Então, isso também sobre Tawaf, né? E depois nós temos Sa'i, o esforço, que isso lembra uma história bonita que também existe no cristianismo e acho que no judaísmo. Aquela história que vocês ouviram, que para as pessoas que estão assistindo e não são muçulmanos, estou dizendo, aquela história que vocês ouviram que o profeta Abraão levou a esposa dele, Agar, e deixou num deserto, né? E ele ficou, uma missão que Deus deu para ele, né? Uma avaliação, na verdade, uma prova para ele e a família dele. Aquele deserto é Meca. É Meca. Que no mapa geográfico também, se você ver, Meca não é muito longe de Palestina, né? Então, aquele deserto é Meca, que o profeta Abraão levou a Agar e deixou enquanto ela estava grávida, e ela deu luz, né? Ismael, e ficou sozinha. Ismael queria água, não tinha água no deserto, e Agar foi entre duas montanhas, chamadas Safá e Marwa, né? E ela, vendo miragem de Safá, olhava para Marwa e via miragem. E corria. Como se tivesse água ali. Corria. Chegava na Marwa, via que não tem nada. Olhava para Safá, de novo miragem. Corria para levar água para filho, né? 7 vezes ela foi e voltou. E esse ato se chama Sa'i baina Safa wal Marwa, o esforço e correr entre duas montanhas, Safa e Marwa. Essa prática, em respeito de Agar, virou uma obrigação para todos os muçulmanos até fim do mundo. Isso, além de mostrar que as mulheres no Islã têm um bom lugar, elevado, respeito, né? Mostra para nós que o esforço assim sincero para Deus tem valor alto, tem valor elevado, né? Então nós
relembramos a busca incansável de Agar por água nessa prática, né? Que é o símbolo de esperança e resiliência, né? Também, quando é que o peregrino também tem que fazer isso, tem que meio correr até Marwa e voltar para Safa, tem que fazer isso, né? Como Agar fez, e não basta só rezar, e você também precisa agir. Isso também quer dizer isso, que esse movimento quer nos mostrar que a vida religiosa não é só rezar num canto, também tem que se esforçar, né? Também se esforçar socialmente por outras pessoas, né? Além de também mostrar o respeito da mãe, né? Que mostra, tem muitas lições nessas práticas que nosso tempo não vai permitir. A gente, se Deus quiser, nos próximos programas também pode também no mês detalhar melhor, né, Maulana? Isso, no mês de Dhul Hijjah nós podemos falar mais. Só que o mês de Dhul Hijjah é cheio de eventos, né? Temos Ghadir al-Khum, temos festas de sacrifício, temos muitas coisas no mês, mas enfim, falamos. Nós temos também a estação do conhecimento e da consciência, ou seja, Arafat e Mash'ar, né? Que também mostra que não é só o movimento, é intelecto também, né? Não é só correr, é também refletir, né? Então essa peregrinação não é só alguns atos religiosos que nós realizamos e não tem o conteúdo, não tem reflexão, né? Também tem intelecto. Em Arafat, que é um deserto, todos os peregrinos refletem sobre sua própria pequenez e a grandeza do Criador. É o momento da descoberta de si mesmo para a descoberta de Deus. Então, uma noite tem que ficar só refletir, né? Também é um treino, porque nós temos esses momentos na nossa vida antes da peregrinação também. Só que não é obrigatório. Nós somos recomendados sempre antes do amanhecer, antes de alvorada, levantar, pensar sobre a criação, pensar sobre o universo, sobre sinais de Deus na terra, nos céus e no nosso corpo, né? Refletir sobre isso, sempre somos recomendados, segundo o Alcorão, segundo as fontes islâmicas. Muitas vezes nós acabamos vivendo essa vida moderna, né? Esquecendo tudo isso. Às vezes eu falo isso que um mestre meu falava, o mundo virou um mundo que fizeram nós só olharmos para baixo no celular, né? E não dá tempo para nós levantarmos a cabeça vendo que tem céu, tem estrela, tem sol, tem lua, tem nuvem, tem não sei o que. É para lembrarmos de Deus. A vida está nos levando junto, né? Então, muitas vezes nós precisamos refletir que o que está acontecendo. Outra coisa que acontece na peregrinação é, na verdade, a dimensão social. É o grande congresso da humanidade. Nós não temos outro congresso no mundo com essa quantidade. Estamos falando sobre, também seria interessante para os telespectadores, nós estamos falando sobre o congresso que junta mais de 2.500.000 pessoas. E que a cada ano aumenta, né? É que às vezes, dependendo da situação, dependendo da capacidade da cidade, né, eles recebem até 4 milhões das pessoas. Para você ter uma noção,
Eu acho que quase Curitiba e Metropolitana. Mas Curitiba e região metropolitana tem cerca aí de 3 milhões. Mas então. É mais do que Curitiba e região metropolitana. Você junta todo o pessoal de Curitiba metropolitano, ainda mais 1 milhão, e leva para uma cidade. O que acontece? Só comida que eles comem, só água, né? Consumo só. Imagina o que acontece. Lena, nós estamos chegando ao final do programa e eu gostaria de pedir ao senhor uma mensagem final, então, para encerrarmos este primeiro da série do mês de Dhul Hijjah. Sim, perfeito. Eu acho que seria muito bom, e recomendação da religião também é isso, nós acompanharmos os peregrinos. Nós, devido a muitos motivos, não conseguimos fazer essa peregrinação. É longe, para nós ainda não temos condição financeira, condição de saúde e tal, pode ser qualquer coisa, né? Mas enfim, algumas pessoas conseguiram, estão realizando, todo ano tem. O que nós podemos fazer de longe? Nós podemos acompanhá-los. Nós Inclusive podemos, pela internet, né? não é só assistir. Mas também quem tem essa vontade. Mas também tem práticas, tem recomendações da religião, orações, jejuns que nós podemos fazer e assim ter uma parte de recompensa deles. Nós temos orações de 10 primeiros dias de Dhul Hijjah, que é uma oração que não leva muito tempo, leva assim 5 minutos no máximo. Essa oração que toda noite acontece, desde a primeira noite até a 10ª noite, se alguém fazer, participa, né, na recompensa de peregrinos daquele ano. E certamente nós vamos ter aí, ao longo desse mês e ao longo dos programas, a oportunidade de detalhar cada uma dessas práticas e também teremos a convocação para esses eventos nas nossas redes sociais da Mesquita Imam Ali, não é? Também como as práticas são assim bem definidas, tem dias para fazer isso, então acompanhar os peregrinos significa isso. Na hora que eles estão fazendo ihram, também nós vamos fazer. Nem que fazer assim fisicamente, não. Nem podemos pensar, refletir o significado que agora comentei, né? Na hora que eles estão fazendo tawaf, giram, também nós podemos refletir, pensar e colocar Deus no centro de todas as nossas ações e assim por diante podemos acompanhar eles. Perfeito. Agradecemos mais uma vez a sua presença. Não é? Agradecemos a você, espectador, espectadora, por estarem conosco em mais uma oportunidade. E não deixe, portanto, de acompanhar a sequência de programas Chaves do Paraíso que teremos ao longo do mês de Dhul Hijjah, que vai trazer esses conhecimentos, essas informações e muitos conhecimentos a mais, não é, ao longo desse período tão especial e tão sagrado para os muçulmanos e muçulmanas. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Assalamu alaikum wa rahmatullah.